vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. 3. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. 4. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. 6. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. 7. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. 8. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? 10. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. 12. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. 13. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. 14. Sei que tudo, quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. 15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi, Deus fará renovar-se o que se passou. 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça, maldade ainda. 17. Então, disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. 18. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, o mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. 22. Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa, quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Eclesiastes 4:1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. 2. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. 3. Porém mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. 4. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. 5. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: 6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. 7. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. 8. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai, porém, do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. 11. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. 13. Melhor é o jovem pobre sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. 14. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. 15. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. 16. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento.
Eclesiastes 5, 1. Guarda o pé, quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu, na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. 5. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão firaria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. 7. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. 8. Se vires em alguma província a opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. 9. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem, e mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos. 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. 13. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. 14. E, se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. 15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim não voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. 16. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento. 17. Nas trevas, comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. 18. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. 20. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Eclesiastes 6, 1. Há o mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. 2. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo, quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. 3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo, que um aborto é mais feliz do que ele. 4. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, de trevas se cobre o seu nome. 5. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que o outro. 6. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. 8. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? 9. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça, também isto é vaidade e correr atrás do vento. 10. A tudo, quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. 11. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto o homem. 12. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Eclesiastes 7, 1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. 2.
Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos, na casa da alegria. 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. 6. Pois, qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. 7. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. 10. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. 11. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito, para os que veem o sol. 12. A sabedoria protege como protege dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas, no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. 17. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. 18. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. 19. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. 20. Não há homem justo sobre a terra que faça bem e que não peque. 21. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. 22. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. 23. Tudo isto experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. 24. O que está longe e muito profundo, quem o achará? 25. Apliquei-me a conhecer, e a investigar, e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez, loucura. 26. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. 27. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. 28. Juízo que ainda procuro e não o achei, entre 1000 homens achei-o como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 8. 1. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. 2. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. 3. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. 4. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. 6. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. 7. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. 9. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol, há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem, para arruiná-lo. 10. Assim também viste
perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem, também isto é vaidade. 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. 12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. 13. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. 14. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. 15. Então, exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. 16. Aplicando-me que é conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. 17. Então, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá, e, ainda que digo sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Eclesiastes 9, 1. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos, e os sábios, e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e, se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. 2. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. 3. Este é o mal que há em tudo, quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois, rumo aos mortos. 4. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória vem no esquecimento. 6. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. 11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes, a vitória, nem tampouco dos sábios, o pão, nem ainda dos prudentes, a riqueza, nem dos inteligentes, o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. 12. Pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. 13. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. 14. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. 15. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, e a livrou pela sua sabedoria, contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. 16. Então, disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. 17. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Eclesiastes 10, 1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. 2.
O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto, para o da esquerda. 3. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e, assim, a todos mostra que é estulto. 4. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. 5. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. 6. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. 7. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. 8. Quem abre uma cova nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. 9. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. 10. Se o ferro está embotado, e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. 11. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. 12. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. 13. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. 14. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele. 15. O trabalho do tolo fatiga, pois nem sabe ir à cidade. 16. Ai de ti, ó terra cujo rei é criança.